principalmente no âmbito da educação, o que é aprender a aprender. Tá? Tem-se dito que a aprendizagem é a capacidade que o cérebro tem em se adaptar e geralmente mudar de comportamento. Ou seja, a aprendizagem é a mudança de comportamento e essa mudança de comportamento é geralmente fruto de alguma experiência já vivida. Ou seja, está-se a dizer que primeiro nós vivemos alguma experiência e se essa experiência causar algum impacto no nosso cérebro, na nossa esfera cognitiva, aí nós mudamos de comportamento. A prova de que nós aprendemos geralmente é a mudança do comportamento. E essa mudança do comportamento tem a ver com a transformação da esfera cognitiva, que é resultado da nova experiência. Nós aprendemos o que é novo e o que é novo é o que nós passamos a fazer. Se nós vivemos alguma experiência, nós tivemos contato com algum conteúdo e esse conteúdo tiver passado pela nossa esfera cognitiva e não tiver seus efeitos na prática, pode ser sinal de que nós não aprendemos ou simplesmente aprendemos e não queremos praticar esse conteúdo. Então, a aprendizagem fica como que insignificante. É aquilo que se diz que sabe-se que se sabe quando se faz exatamente aquilo que se aprendeu e aquilo que é novo. Então, sobre a aprendizagem, nós aqui vamos apresentar esses modelos de aprendizagem, vamos aqui apresentar critérios de aprendizagem para estudantes, para aqueles que enfrentam a academia, para procurarmos entender aqui então como é que acontece a aprendizagem, que condições é que nós aprendemos, porque que várias vezes nós lemos o mesmo conteúdo e por acaso nós não conseguimos gravar os conteúdos, porque que um professor passa, o outro vai e a matéria não é percebida. Qual é a relação do conteúdo com uma experiência pessoal, tá? Que relações tem o conteúdo com o contexto que nós aprendemos, que relações tem nós, o nosso eu, a nossa maneira de entender o conteúdo, que significado o nosso cérebro atribui aos conteúdos e à aprendizagem, ou atribui a um determinado facto que acontece e faz com que esse facto não seja permanentemente guardado no nosso cérebro. Por que isso acontece? Vamos falar sobre os fatores que interferem também na aprendizagem e por aí em diante. Então, eu vos convido a acompanhar essa coleção de vídeo para que cada um que se revê nisto então, tenha critérios de selecionar tipos de conteúdos, como selecionar conteúdos para aprender e como gerir seu pensamento, como gerir sua emoção, como entender o cérebro em questões de aprendizagem. Para começar, aprender a aprender não é simplesmente aprender. O que acontece? Existem pessoas que elas não entendem o contexto da aprendizagem, ou seja, elas sabem que precisam aprender, mas não entendem como aprender. Aprender a aprender é ter a capacidade para interpretar fatos, para interpretar uma letra, para interpretar um conjunto de frases, para interpretar um contexto e tirar daquele contexto uma ilação, ou seja, tirar do contexto algum significado e atribuir significado a todo o facto que ocorre e que nós tenhamos a capacidade de fazer-se presente no facto. Tá? Aprender a aprender é ter a capacidade para discriminar conteúdos, é ter a capacidade para atribuir significados aos conteúdos e fazer com que os significados que os conteúdos trazem por si só, tá? Ao se chocarem com os conteúdos e com o significado que nós demos para a vida, elas nasçam novos significados. E esses novos significados são exatamente os conteúdos que vão fazer parte do nosso eu. Ou seja, entre um conteúdo que vem do mundo exterior e a maneira com que nós enxergamos o mundo, portanto, terá de existir um outro elemento entre o impacto dessas duas realidades, que é o conteúdo que vem e o que nós já sabemos, tem de existir um novo resultado. Esse novo resultado vai ser uma espécie de produto da nossa consciência e o significado que nós atribuímos ao conhecimento que nós recebemos com relação ao que nós já temos. Portanto, isto significa aprender a aprender. E aprender a aprender não é só, como se diz, parar no tempo, né? Parar no tempo e ouvir as pessoas ou gravar alguma espécie de conteúdo, mas
é atribuir significado, é ter a capacidade para atribuir significado a qualquer facto que acontece. Portanto, por hoje falamos sobre aprender a aprender e o significado que nós damos a qualquer facto ou a qualquer conteúdo, e que esses significados têm que nascer outros novos conteúdos. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o conceito e detalhar muito bem os conceitos sobre aprendizagem, o que é aprender para o cérebro. Acompanhe, não deixe de acompanhar aqui a sucessão dos vídeos, e que eu acho que será benéfico para você e para qualquer um que tiver contato com este conteúdo.